o que é o tal? O tal é algo que todo mundo mais deseja, que é a realização na vida. Nós já falamos aqui do yin e yang, as duas polaridades, dos movimentos da vida, que é a claridade, a sombra, a atividade, a receptividade. Então, o que seria o tal em relação a isso? Seria o movimento harmônico do yin e yang. Então, quando a gente entende e se posiciona corretamente yin e yang na nossa vida, em nossas situações de vida, a gente encontra o tal, que é essa realização. E a melhor tradução para tal seria o ponto de vida. Mas Ana, como é que a gente faz isso? O estranho é que a gente tende a fazer o quê? Como se fosse uma receita. Vou botar um pouco de yin, vou botar um pouco de yang, como se fosse uma receita, uma formulação. Sempre no trabalho eu vou ter uma postura yang, sempre em casa eu vou ter uma postura yin. A verdade é que o tal não tem receita de bolo. E esse curso é sobre isso, sobre encontrar a nossa maneira, entender, refletir, encontrar o nosso modo de achar esse equilíbrio, esse ponto de vida dentro de nós e fora de nós. Então o que acontece? Na nossa vida a gente vai ter oscilações. E a única certeza, segundo falo, um livro que eu já citei aqui, que é o I Ching, ou I Chang, que são os livros das mutações da vida, a única certeza é que não vai existir uma situação igual a outra. Sempre aquela situação pode aparentemente ser parecida, que nem uma birra de um filho. O filho começou a fazer birra, mas aquela birra vai ser diferente da que ele teve na semana passada. Vai ser diferente em todos os sentidos, o motivo, o jeito que ele vai se importar, o jeito que eu vou estar, o jeito que ele vai estar, quais são as circunstâncias e qual o nosso erro. A gente quer usar a mesma formulação de que a gente usou para resolver uma situação do passado para a nova situação. É claro que a gente tem um método para tratar as birras que cada um desenvolveu, né, como mães, de saber que métodos vai usar, que princípios vai usar, mas se eu começar a fazer um copia e cola na vida, o que acontece? A gente sai desse tal. Isso serve para aprendizado, para saber o que funcionou, o que não funcionou, usar diretrizes, mas sempre a gente deveria chegar numa situação da vida e pensar, isso é novo. Então deixa eu puxar aqui o que eu já sei, mas deixa eu perceber essa vida como uma nova realidade. E aí tem uma coisa muito interessante que a filosofia oriental nos traz, que é a ideia do círculo com o ponto, e que mais adiante, nos outros modos, a gente vai fazer inclusive algumas práticas em relação a isso. Então o que eles falam? Que a gente na vida tem que estar com um movimento de percepção muito claro, que é esse círculo, e que a nossa consciência vai iluminando e percebendo a vida com mais profundidade e amplitude, que é esse círculo com o tempo, com o nosso amadurecimento, enquanto mais a gente está em direção ao tal, mais a gente percebe melhor a vida. E esse ponto é o nosso ponto de vontade, porque a gente precisa analisar, não pode fazer o copia e cola. Quando a gente está fazendo o copia e cola, a gente não está usando o quê? A nossa vontade. Se a gente não usa a nossa vontade de dizer, não, peraí, deixa eu ver o que tem aqui de diferente, deixa eu aprender com isso, deixa eu analisar essa situação. Então a gente faz um esforço. E tem que existir um pouco desse esforço, mas um esforço que pode sim ser tranquilo, natural, mas em cada situação, de dizer, eu não estou vivendo replay na minha vida. Porque senão, se a gente vive de replay, o que acontece? A gente entra em depressão, inclusive. As causas maiores de depressão são achar que a vida está monótona, que não tem sentido. E dessa maneira também, quando a gente está vivendo tal, a gente pode fazer todas as coisas no mesmo dia. Como uma história de um filme que eu vi de um faxineiro lá no Japão, que limpava banheiros públicos, mas que ele fazia daquele ofício uma coisa muito especial. E todo dia dele era um dia, apesar de aparentar que eram coisas mecânicas e iguais, mas eram totalmente diferentes, tinham um significado por trás. Então o tal é isso, é usar assim, essas potências de vida, esses dois, que depois a gente vai falar dos 5 movimentos, que basicamente a medicina chinesa vai focar mais nos 5 elementos, que é um refinamento desses 2 movimentos principais. Então essa busca do tal é uma busca muito interna, a gente tem que estar sempre colocando a nossa vontade, que é o ponto do círculo, para poder expandir nossa percepção. E se a gente expande a percepção, eu consigo colher novas coisas. Se eu colho novas coisas do mundo, eu consigo também ativar, né, ser mais ativo de uma forma mais adequada para cada situação. Além disso, que eu queria falar de uma imagem muito antiga, que é trazida num outro livro milenar, que data aproximadamente da mesma época do I Chang, que chama O Segredo da Flor de Ouro. Ele nos fala muito dos movimentos da nossa alma e que nós teríamos 2 almas. Uma alma que é levada para os nossos desejos do dia a dia, então eu quero ficar rico, eu tenho um desejo sexual, quero comer sem parar. Então eu tenho essa alma chamada que é uma alma dos desejos, que busca a sobrevivência instintiva e também deseja obter coisas materiais. E nós temos uma outra alma que ele chama que é a alma humana, que é a alma que deseja ter uma plenitude, uma realização interior. E que essas almas vivem brigando muitas vezes. E o problema de não realizarmos, não chegarmos nesse tal,
é que a gente dá muita vazão para essa alma animal, né, dos desejos, da conquista, da materialidade, não que não seja importante, mas quem tem que comandar deveria ser a alma humana, né? Então também Jung nos traz isso com ânima e o ânimos, que são duas ideias aí de duas almas que estão brigando dentro da gente, e por isso que o ser humano vive em um certo conflito, um certo muito. Toda hora a gente tem conflitos, crises existenciais, que são justamente como fosse essa alma brigando dentro da gente. E o tal, então, essa realização acontece quando quem está no comando é o nosso coração, segundo a medicina chinesa, que é onde está a nossa consciência humana. Então, como um grande imperador, ele está regendo as outras emoções, esses desejos, esses instintos, fazendo o que é bom, o que é justo para o nosso corpo, mas sem esse desejo, né, incontrolável que acaba que essa outra alma mais animal, né, levada pelos desejos, nos impulsiona, nos empurra de uma maneira muito animalesca, às vezes, para essa busca aí de instintos. E aí uma imagem que é trazida nesse livro, muito bonita, é a imagem de uma árvore invertida, em que fala que o homem, essa alma do homem, essa alma humana, está na raiz. E essa raiz seria o mais yang do ser humano no sentido de ser o mais imaterial, seria essa consciência, essa mente do ser humano, não a mente que fica fazendo cálculos, mas essa consciência do ser humano. E que essa consciência ela está muito arraigada, muito clara, com muita força, se as raízes têm força, que essa árvore invertida, então que as raízes estão lá nessa consciência, todo o tronco, toda a árvore, os galhos, as folhas, os frutos vão se desenvolver bem. Por isso que na medicina chinesa, os grandes professores meus me falam, e cada vez eu tenho mais certeza disso. Falam que se o mental está bom, os tratamentos vão funcionar muito melhor. Eles davam sempre muita importância para o mental, dizendo que às vezes muitas doenças começam aí, e a gente não sabe, não vê, mas com certeza elas pioram ou dificultam o tratamento se esse mental não está adequado. E para a gente ter um mental equilibrado, a gente tem que ter esse entendimento desse ponto de vida que cada um deve construir. Esse ponto de vida em que nossa alma humana governa a nossa alma animal.